Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O Ministério da Defesa quer mais dinheiro para a segurança nacional. Em um documento enviado ao Congresso, o governo mostra que o país enfrenta alguns pontos de tensão. Nos últimos dias, o governo apresentou ao Congresso 2 documentos que trazem as diretrizes do país para os próximos 4 anos na área militar. Eles alertam para novos riscos de conflitos em que o Brasil poderia se envolver e, além disso, vão servir como base para um pleito importante do Ministério da Defesa, a busca por mais investimentos nas Forças Armadas. Eu sou o Márcio Miranda e neste episódio do podcast 15 Minutos converso sobre esse assunto com o Leonardo Desideri, editor da Gazeta do Povo em Brasília. Ele assina a matéria sobre o tema. Esses documentos são atualizados a cada 4 anos e enviados para a aprovação do Congresso Nacional. O Ministério da Defesa aponta a necessidade de um orçamento maior para o setor, que chegue a 2% do PIB. Ô Leonardo, para a gente começar, o que são exatamente esses documentos, hein? A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa? Bom, são documentos que buscam traçar as diretrizes do país para os próximos anos na área de defesa, né? Eles são elaborados pelo Conselho Nacional de Defesa, né, que é um órgão que é formado basicamente pelo presidente e por alguns ministros. O objetivo é traçar para os próximos 4 anos a estratégia de defesa do país, né, e as principais carências no campo da defesa, o que o país precisa, no que o país precisa avançar, e pintar também o cenário internacional, como está o entorno também do Brasil, esse tipo de coisa. Em destaque no texto estão alguns pontos de crises e tensões recentes no chamado entorno estratégico, que engloba toda a América do Sul até a costa da África e da Antártica. E quanto mais querem as Forças Armadas em termos de investimentos de acordo com esses documentos, hein, Leonardo? Bom, até 2018 o Brasil estava em 7º lugar na América do Sul em investimento na área de defesa, né, apesar de ser o maior país da América do Sul. Na época, em 2018, o Brasil gastava 1,47% do PIB com as Forças Armadas. E aí, desde então, o Brasil aumentou os gastos e hoje a proporção está por volta de 2% do PIB. E aí as Forças Armadas querem manter, no mínimo, esse patamar de investimento. E para que exatamente esse dinheiro, ou essa manutenção, ou até mais, né, o que as Forças Armadas querem, no que exatamente isso seria investido de acordo com as forças? Bom, não teria nenhuma grande mudança em relação ao que já se investe, né? A ideia é continuar investindo no que já se investe, só que eles apontam algumas ameaças, eles apontam mudança de cenário internacional, então e apontam também o fato de que o Brasil tem que estar preparado talvez para um contexto geopolítico que não é igual ao que era 4 anos atrás. Então isso talvez seja levado em conta, né? Mas em geral é para manter realmente o que já é feito. As Forças Armadas têm que estar capacitadas exatamente para terem condições de se contrapor às eventuais crises que o país possa sofrer, possam acontecer. E as Forças Armadas preveem, nesses documentos, que o Brasil vai participar de conflitos armados? Não, na verdade não, ela não fala, nem fala em conflitos armados, né, o documento. O que eles quiseram ressaltar no documento é que existem ameaças, o entorno geopolítico, principalmente, ele não é tão mais tranquilo como era há alguns anos atrás. Ele tem existe um pouco mais de tensão, o documento fala, né, agora. Também no mundo, antes, o documento de 2016, que foi o último publicado, ele falava que era remota a possibilidade de um conflito geopolítico de grandes proporções no mundo, né?
E o documento atual, ele já relativiza isso, ele fala que, que existe que a gente está num momento de tensão maior, né? Então, não existe, as Forças Armadas não estão prevendo nesse documento que o Brasil vá participar de um conflito armado, não tem nada nesse sentido, mas eles veem um problema, por exemplo, na América do Sul, principalmente. Eles não mencionam diretamente, mas o Ministério da Defesa, tem fonte do Ministério da Defesa que diz que esse problema na América do Sul se deve principalmente à Venezuela, né? Eventos como a pandemia de coronavírus, a pirataria no Golfo da Guiné, a situação dos refugiados venezuelanos em Roraima e o derramamento de óleo na costa brasileira estão entre as preocupações das Forças Armadas. Bom, os documentos também elencam 2 regiões do Brasil como áreas assim de maior ameaça para o país, né? Quais são e por quê, hein, Leonardo? Bom, as 2 regiões são o Atlântico Sul, né? Porque é uma região primeiro que é grande, né? E também tem muitas jazidas de petróleo que ficam nesse território, né? Então é uma região com um interesse muito grande econômico, né? E a Amazônia, obviamente, né, que também tem um interesse econômico dentro da Amazônia e também é uma região que está ali próxima da Venezuela, que está, então, assim, é uma região com uma importância muito grande do ponto de vista estratégico. Ô, Leonardo, o plano diz também que a população brasileira desconhece eventuais riscos que o Brasil poderia estar correndo. Como é que é isso, hein? O plano ele trata, ele fala que a população brasileira ela tem uma vocação para a convivência harmônica, que é parte da identidade nacional, isso, né, de ser um povo pacífico, né, mas ele faz uma ressalva, né, de que hoje em dia as relações internacionais estão estáveis e podem ter desdobramentos imprevisíveis, e aí ele cita o exemplo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas não estavam ali preparadas para um eventual conflito e isso acabou sendo negativo para o país, né. O texto cita a máxima do Barão do Rio Branco, que fala que nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte, né. Então, assim, o documento de 2016, ele era bem mais ameno em relação a isso, né, e o atual documento, ele tem um tom um pouco mais incisivo em relação a possíveis ameaças, né. Bom, para a gente fechar aqui, Leonardo, o Ministério da Defesa também cita que esses eventuais investimentos, enfim, o pleito, né, das Forças Armadas, poderia ser utilizado para substituir o que está obsoleto dentro das Forças Armadas do Brasil, né? Sim, o ministro da Defesa, ele falou que ele apresentou para o governo que está fazendo, né, nessa apresentação da Política Nacional de Defesa, e aí ele disse que existe uma defasagem, né? Aí ele falou de alguns projetos, né? Falou, por exemplo, das fragatas, das aeronaves, dos carros de combate que estão antigos, tem idade de 40, 50 anos. O que ele falou a gente não quer aumentar as forças, mas a gente precisa substituir o que está ficando antigo, né? Então, é sobretudo nesse sentido. Beleza. Bom, mais detalhes deste assunto você encontra lá na reportagem que o Leonardo Desideri assina na Gazeta do Povo. Leonardo, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, Márcio. Para fechar aqui esse episódio do 15 Minutos, vamos fazer um intercâmbio de podcasts da casa, da Gazeta do Povo. Por quê? Porque a gente vai falar do Quarentena Cult, que é o podcast da Gazeta, que sempre traz dicas de filmes, indicações de filmes que são debatidos por jornalistas da casa. Para explicar como é que funciona o podcast Quarentena Cult, se você ainda não conhece, o Ricardo Sabag, que é um dos participantes do Quarentena Cult, vai explicar aqui como é que funciona essa dinâmica da conversa sempre nos episódios do Quarentena Cult. Vamos lá, como que funciona? Um de nós faz uma indicação de um filme, os demais assistem esse filme, e aí a gente comenta
Normalmente quem faz a indicação do filme vai defender esse filme, né? Porque esse filme foi escolhido como uma indicação, e os demais comentam, e o nosso objetivo é dar a nossa dica, se a gente recomenda ou não, para o nosso ouvinte assistir esse filme. Bom, depois dessa explicação aí você já entendeu como é que funciona. E hoje eu convidei aqui no podcast 15 Minutos o Jones Rossi, outro jornalista que participa tanto do podcast Ideias aqui da Gazeta, quanto do Quarentena Cult. E aí ele vai falar sobre A Vida dos Outros, que é a indicação desta semana, o debate desta semana no podcast Quarentena Cult. E a gente vai trazer também como dica para você que ouve aqui o 15 Minutos. Jones Rossi. Alô, Márcio. Quarentena Cult dessa semana é sobre o filme A Vida dos Outros. A trama é sobre um espião da Stasi, o serviço secreto da Alemanha Oriental, né? Que passa a vigiar de perto um casal de artistas na década de 1980, alguns anos antes da queda do Muro de Berlim. É um bom retrato daquele estado policial opressor construído pelo regime comunista na Alemanha Oriental. E ainda ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2007. Abração! Georg Dreimann. Das ist so ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Esse foi então o Jones Rossi, editor de ideias da Gazeta do Povo, trazendo essa dica do filme A Vida dos Outros. Ele que está disponível, inclusive, no Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon. E se você ficou interessado no debate, né, dentro do podcast Quarentena Cult sobre o A Vida dos Outros, é só acessar na Gazeta do Povo lá, a seção de podcasts, você pode encontrar o Quarentena Cult. Warum tust du es denn? Weil sie dich genauso zerstören können. Tá terminando mais um episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, durante a minha conversa com o Leonardo Desideri sobre a questão do Plano Nacional de Defesa, né, do Brasil, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Record, trechos que estão disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!